Imagine acordar um dia e sentir que algo está profundamente errado. O céu parece distante, as orações parecem vazias e um silêncio pesado toma conta da alma. E se Deus tivesse se afastado? E se a presença dele, que outrora trazia paz e direção, simplesmente não estivesse mais lá? Isso já aconteceu antes. Na Bíblia, há relatos de momentos em que Deus se afastou de indivíduos, de nações inteiras, e as consequências foram catastróficas. Hoje, você vai entender o que realmente acontece quando Deus se afasta de alguém. Mas antes de continuarmos, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder conteúdos como este e já deixe o seu like, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E claro, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. Um dos primeiros sinais de que Deus não está mais próximo é o profundo vazio espiritual. É como se uma chama interna tivesse se apagado, deixando apenas um frio inexplicável. Isso aconteceu com o rei Saul. A Bíblia nos conta que, em determinado momento, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e imediatamente um espírito maligno começou a atormentá-lo em 1 Samuel 16:14. Isso mostra que onde Deus não está, algo mais toma o lugar. O afastamento divino cria uma lacuna espiritual que não fica vazia por muito tempo. Quando Deus se afasta, o coração humano não se torna apenas um espaço vazio, mas um território vulnerável. Ansiedade, medo, opressão espiritual, tudo isso pode se tornar presente. Isso já aconteceu com você? Já sentiu como se estivesse caminhando sozinho, sem direção, sem propósito, sem aquela paz que só Deus pode dar? Outro sintoma desse afastamento é a confusão. Decisões que antes pareciam claras se tornam difíceis. O discernimento se enfraquece. Isso aconteceu com o povo de Israel diversas vezes. Quando rejeitaram a presença de Deus, caíram em idolatria, tomaram decisões desastrosas e foram levados ao cativeiro. Juízes 2:10 descreve uma geração que surgiu depois de Josué e que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Como resultado, se tornaram vulneráveis a todo tipo de engano e foram destruídos. Afastar-se de Deus significa perder a bússola espiritual. Você começa a duvidar do que antes era claro. O certo e o errado se misturam e aquilo que era impensável passa a parecer normal. Mas ainda há algo mais assustador. O afastamento de Deus não apenas gera confusão, ele abre portas para um estado ainda mais perigoso. Um dos sinais mais angustiantes do afastamento de Deus é a sensação de que Ele não está ouvindo. Você já tentou orar e sentiu que as palavras apenas ecoavam no vazio? Como se Deus não estivesse mais presente para responder. A Bíblia nos mostra que há momentos em que Deus escolhe se calar. Em Miqueias 3:4, lemos: Então clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Antes esconderá deles o seu rosto naquele tempo, visto que eles praticaram o mal. Isso aconteceu com Israel quando rejeitou os caminhos de Deus. Suas orações deixaram de ser atendidas porque seus corações estavam endurecidos. Quando Deus se afasta, a comunicação espiritual se rompe. A conexão que antes trazia paz, direção e segurança é substituída por silêncio e incerteza. O que seria de você se Deus parasse de ouvir suas orações? Se toda súplica fosse ignorada? Se o socorro divino não chegasse mais? Mas há algo ainda mais aterrorizante. Quando Deus se afasta, não é apenas a oração que perde o efeito, a própria proteção espiritual começa a desaparecer. Muitos acreditam que estão protegidos simplesmente por dizerem que creem em Deus. Mas a proteção divina não está automaticamente garantida para aqueles que vivem afastados dele. Veja o que aconteceu com Sansão. Ele foi escolhido por Deus, recebeu força sobrenatural,
mas por suas escolhas erradas, acabou se afastando. Quando Dalila o traiu e ele foi capturado, a Bíblia diz algo impressionante em Juízes 16:20. E ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Essa é uma das frases mais assustadoras das Escrituras. Sansão pensava que ainda tinha a presença de Deus, mas não tinha. Quando tentou lutar contra seus inimigos, percebeu que estava sozinho. Sua força havia partido. Sua proteção já não existia mais. Isso pode estar acontecendo com muitos hoje. Eles vivem como se estivessem protegidos, mas não percebem que a presença de Deus já se afastou. E sem essa presença, não há refúgio contra os ataques do inimigo. E o que acontece a seguir é ainda mais sério. Quando Deus se afasta, as pessoas perdem não apenas a proteção, mas também o propósito. O afastamento de Deus leva inevitavelmente à perda de propósito. Sem Ele, a vida perde o sentido. Você já se sentiu assim? Como se estivesse apenas existindo, mas sem um verdadeiro motivo para seguir em frente? Isso aconteceu com Judas Iscariotes. Ele teve um chamado, andou ao lado de Jesus, mas escolheu se afastar da verdade. No final, quando percebeu seu erro, já não via sentido em continuar. Seu afastamento de Deus o levou à completa destruição. E o mesmo pode acontecer com qualquer um que escolha um caminho longe do Senhor. Porque sem Deus, a vida perde sua verdadeira essência. Mas há uma última consequência do afastamento de Deus, que é a mais terrível de todas. Uma consequência que poucos compreendem, mas que pode mudar completamente a forma como você vê sua caminhada espiritual. Sem a presença de Deus, algo terrível acontece. A pessoa se torna escrava do pecado, dos vícios e das ilusões do mundo. A Bíblia deixa isso muito claro em Romanos 1:28. E, como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Isso significa que, quando alguém rejeita a Deus, Ele permite que essa pessoa siga seu próprio caminho. E esse caminho leva à destruição. O rei Nabucodonosor é um exemplo disso. Ele era poderoso, mas rejeitou a soberania de Deus. Como consequência, perdeu sua sanidade e viveu como um animal, longe de tudo o que tinha conquistado. Quando Deus se afasta, a pessoa perde o controle sobre si mesma. Ela se torna escrava de seus próprios desejos e paixões. E aqui está o perigo. Quem se torna escravo do mundo começa a acreditar que não precisa mais de Deus. Mas essa ilusão não dura para sempre. Talvez o aspecto mais assustador do afastamento de Deus seja que, em alguns casos, não há retorno. A Bíblia fala de pessoas que, por rejeitarem repetidamente a Deus, chegaram a um ponto em que já não conseguiam mais se arrepender. Em Hebreus 6:4-6, encontramos uma passagem impactante. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Isso significa que há um limite. Há um ponto em que o coração pode se tornar tão endurecido que já não consegue mais voltar. E aqui está algo para refletir. Será que alguém pode estar vivendo agora, pensando que um dia terá tempo para se reconciliar com Deus, sem perceber que talvez esse tempo já esteja se esgotando? Essa é uma das verdades mais chocantes que a Bíblia nos ensina. Mas ainda há algo pior. Uma última consequência do afastamento de Deus, que é a mais terrível de todas. A pior consequência do afastamento de Deus não acontece nesta vida, mas na eternidade. O que pode ser mais assustador do que viver sem a presença de Deus? A resposta é simples: morrer sem a presença de Deus. Jesus falou sobre isso de forma clara em Mateus 7:23, quando disse: "Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras não foram ditas a ateus ou incrédulos, mas a pessoas que achavam que estavam servindo a Deus. Isso significa que nem todos os que dizem conhecer a Deus realmente têm comunhão com Ele. Imagine o desespero de alguém que passa a vida inteira achando que está seguro espiritualmente, mas no final descobre que Deus já havia se afastado há muito tempo. Não há pior tragédia do que essa. Se o afastamento de Deus é tão destrutivo, existe alguma saída? A resposta é sim. Deus nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Em 2 Crônicas 7,14, há uma promessa poderosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Isso significa que ainda há tempo. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Mas essa escolha precisa ser feita agora. Quantas pessoas vivem suas vidas como se sempre tivessem tempo para se voltar a Deus? Como se pudessem decidir mais tarde, quando for mais conveniente. Mas a verdade é que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. E agora pergunto a você, como está a sua vida espiritual? Deus está presente ou já se afastou há muito tempo? Se esse vídeo falou ao seu coração, não ignore essa mensagem. Não deixe para depois. Clame a Deus hoje. Peça que Ele restaure sua comunhão. Enquanto há tempo, há esperança. O que acontece quando Deus se afasta de alguém? Agora você já sabe. O vazio, a confusão, a perda da proteção, a escravidão do pecado, a morte espiritual e, no fim, a eternidade sem Ele. Mas há uma saída. Deus nunca se afasta de quem realmente o busca. A escolha está diante de você. O que você vai fazer? Se essa mensagem tocou sua vida, deixe seu comentário. Escreva: Senhor, eu preciso da tua presença. Isso será um ato público de fé. E antes de sair, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem urgente. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.